A festa da dedicação na casa de Lázaro. Lembrança do nascimento de Jesus. A esplêndida casa de Lázaro está mais brilhante esta noite. Parece estar pegando fogo devido ao número de luzes que estão acesas em seu interior. E a luz se espalha do lado de fora, nesta madrugada, transbordando dos corredores para a entrada e depois para a varanda, estendendo-se para dourar o cascalho dos caminhos, a grama e os arbustos dos canteiros de flores, lutando com o brilho sensual amarelo do luar e brilhando nos primeiros metros, enquanto mais longe tudo se torna angelical, devido ao manto de prata pura que a lua joga sobre tudo. Além disso, o silêncio que envolve o magnífico jardim, onde apenas se ouve o arpejo do jato de água do viveiro de peixes, parece intensificar a tranquila paz celestial da noite lunar, enquanto perto da casa muitas vozes alegres e o animado tumulto feito ao mover os móveis e carregar os pratos nas mesas. Lembra ao homem que ele ainda é um homem e não um espírito. Marta se move rapidamente em seu vestido largo e modesto, lindo, vermelho-violeta, e parece uma flor de sino ou uma borboleta esvoaçando contra as paredes roxas do hall de entrada, ou contra as paredes do refeitório, que são decoradas com pequenos desenhos e parece um tapete. Jesus, por outro lado, caminha sozinho e pensativo perto do aquário e parece ser absorvido alternadamente pela sombra escura lançada de um loureiro alto, uma árvore realmente gigantesca, e pelo luar fosfórico que está se tornando cada vez mais claro. Na verdade, é tão brilhante que o jato da fonte parece uma plúmula prateada que se quebra em lascas de diamante, que caem e se perdem na água prateada da fonte. Jesus observa e ouve as palavras sussurradas pela água durante a noite. Seu som é tão doce que acordam um rouxinol no loureiro grosso, e o pássaro responde ao lento arpejo da água, caindo com a nota alta de uma flauta. E então para, como se esperasse ser dada a nota, e assim sintonize-se com a água, e por fim, como o rei da música, começa seu perfeito e melodioso hino de alegria. Jesus para de andar para que o farfalhar de seus passos não perturbe a alegria serena do rouxinol, e acho que a dele também, porque ele sorri com a cabeça baixa, um sorriso de pura alegria. Quando o rouxinol deixa de cantar depois de uma nota muito clara, que é sustentada e modulada por tons ascendentes, e não entendo como pode fazê-lo uma garganta tão pequenina, Jesus exclama: Bendito seja, Santo Pai, por tanta perfeição e pela alegria que me deste. E ele retoma sua caminhada lenta, cheia de eu me pergunto o quê, meditação profunda. Simão vai até ele e diz: Mestre, Lázaro te pede que venha, tudo está pronto. Vamos, e assim que sua última dúvida, que eu os amo menos por causa de Maria, seja removida. Quantas lágrimas, mestre! Apenas o seu milagre secreto aliviou a dor deles. Você não sabia que Lázaro estava prestes a fugir quando, ao voltar, ela saiu de casa, dizendo que estava saindo do sepulcro para ir viver na alegria, e outras observações rudes? Marta e eu imploramos a ele que não o fizesse, também porque nunca se conhece a reação de um coração. Se ele a tivesse encontrado, acho que a teria punido de uma vez por todas. Eles gostariam que ela pelo menos fizesse silêncio sobre você. E gostariam que eu fizesse um milagre imediatamente por ela. E eu poderia ter feito isso, mas eu não quero uma ressurreição forçada nos corações. Eu forçarei a morte e isso me devolverá suas vítimas, porque eu sou o mestre da morte e da vida. Mas não vou forçar a ressurreição dos espíritos, porque eles não são feitos de matérias, que não têm vida sem alma, ao passo que os espíritos são seres imortais, capazes de se elevar por sua própria vontade. Dou o primeiro apelo e o primeiro socorro, como quem abre um sepulcro em que se fechou um homem ainda vivo, e onde morreria
se permanecesse muito tempo naquela escuridão sufocante, e deixo entrar o ar e luz. Então eu espero. Se o espírito está ansioso para sair, ele sai, mas se não quiser sair, escurece e vai para o fundo. Mas se sair, se for revelado, digo solenemente que ninguém será maior do que um espírito ressuscitado. Só a inocência absoluta é maior do que um morto que ganha vida pela força do amor e pela alegria de Deus. Meus maiores triunfos. Olhe para o céu, Simão. Você vê lá estrelas, pequenas estrelas e planetas de vários tamanhos. Todos eles vivem e brilham para Deus, que os criou, e para o sol que os ilumina. Mas eles não são todos igualmente brilhantes e do mesmo tamanho. Será o mesmo no meu céu. Todos os redimidos terão vida através de mim e receberão o brilho da minha luz. Mas eles não serão todos igualmente brilhantes e grandes. Alguns serão puro pó de estrelas, como o pó que torna a Via Láctea, e serão aqueles inúmeros que receberam de Cristo, ou melhor, tiraram dele o mínimo necessário para não serem condenados, e somente pela infinita misericórdia de Deus, depois de um longo purgatório, virá para o céu. Outros serão mais brilhantes e melhor formados, os justos que uniram sua própria vontade. Por favor, notem que estou dizendo vontade, e não boa vontade, a vontade de Cristo, e obedeceram minhas palavras para não serem condenados. Então haverá os planetas, aqueles de boa vontade, e eles serão os mais brilhantes. Sua luz será como um diamante puro, ou uma joia brilhante de diferentes matizes, o vermelho de um rubi, o violeta de uma ametista, o ouro de um topázio, o branco de uma pérola. Os amantes fiéis até a morte, por amor, os arrependidos por amor, as pessoas ativas por amor, as pessoas imaculadas por amor. E haverá alguns desses planetas, e eles serão a glória do Redentor, que brilhará como ametistas, rubis, topázios e pérolas, porque eles serão tudo por causa do amor. Eles serão heróicos a ponto de se perdoarem por não terem amado antes, arrependidos de se tornarem saturados de expiações, como Esther estava saturada de perfumes antes de se apresentar a Assuero, incansável em fazer em pouco tempo, o pouco tempo que lhes resta, o que não fizeram nos anos que passaram em pecado, puros ao ponto do heroísmo em esquecer também em seus corpos, além de suas almas e pensamentos, o que tinham sentido. Eles serão aqueles que, através de seu brilho multiforme, atrairão os olhos dos crentes, dos puros, dos arrependidos, dos mártires, dos heróis, dos ascetas, dos pecadores, e para cada uma dessas categorias seu brilho será uma palavra, uma resposta, um convite, uma garantia. Mas vamos, estamos conversando e eles estão esperando por nós. A questão é que quando falas, esquecemos que estamos vivos. Posso contar a Lázaro tudo isso? Acho que contém uma promessa. Você deve contar a ele. A palavra de um amigo pode aliviar a ferida deles, e eles não vão corar diante de mim. Nós a deixamos esperando, Marta, mas eu estava conversando com Simão sobre as estrelas e nos esquecemos dessas luzes. Sua casa esta noite é realmente uma abóbada do céu. Acendemos as luzes não só para nós e para os nossos criados, mas também para vós e para os vossos amigos, que são os nossos hóspedes. Obrigado por vir nesta noite final. Agora é realmente a festa da purificação. Marta gostaria de falar mais, mas sente que está prestes a chorar e fica quieta. Paz a todos, diz Jesus entrando no salão resplandecente, com dezenas de lâmpadas de prata, todas acesas e colocadas à sua volta. Lázaro avança sorrindo. Paz e bênção para ti, mestre, e muitos anos de santa felicidade. Eles se beijam. Alguns amigos nossos me disseram que você nasceu quando Belém estava em chamas para a festa da purificação, anos atrás. Eles e nós estamos felizes em tê-lo aqui esta noite. Você não quer saber quem eles são?
Não tenho amigos senão os meus discípulos, os queridos de Betânia e os pastores. Então são os pastores. Eles vieram? Pelo quê? Para te adorar, nosso Messias. Fomos informados por Jonathan e nós viemos, com nossos rebanhos que agora estão nos estábulos de Lázaro, e com nossos corações estamos agora e sempre aos seus pés sagrados. Isaque falou em nome de Elias, Levi, José e Jonatas, que estão todos prostrados a seus pés. Jonatas com a túnica macia do anfitrião amado por seu mestre. Isaque em sua vestimenta de peregrino incansável, uma túnica feita de lã impermeável, marrom escura grossa. Levi, José e Elias estão vestindo roupas limpas e frescas que Lázaro lhes deu, para que possam sentar-se à mesa sem suas pobres roupas rasgadas com cheiro de ovelha. É por isso que me mandaste ao jardim? Que Deus abençoe a todos. Só falta a minha mãe para me deixar completamente feliz. Fiquem de pé. Este é o meu primeiro aniversário longe da minha mãe, mas a vossa presença me livra da nostalgia dos beijos dela. Todos vão para a sala de jantar. A maioria das lâmpadas nela são de ouro e o metal é iluminado pela luz das chamas que parecem mais vivas pelo reflexo de tanto ouro. A mesa foi posta em forma de U para dar lugar a tantas pessoas e para facilitar o serviço dos servos e cozinheiros. Além de Lázaro, estão os apóstolos dos pastores Maximino e o velho servo de Simão. Marta atende à designação dos lugares à mesa e gostaria de permanecer em pé, mas Jesus objeta. Hoje você não é a governanta, você é a irmã e vai se sentar como se tivesse o mesmo sangue que eu. Nós somos uma família. Vamos deixar as regras de lado para dar lugar ao amor. Eu quero você aqui, ao meu lado, e João perto de você, e Lázaro comigo. Mas dê-me uma lâmpada. Uma luz é para vigiar entre mim e Marta. Uma chama, pelas mulheres ausentes e ainda presentes, pelas mulheres amadas, esperadas, queridas e longínquas, para todas elas. A chama profere palavras de luz, o amor profere palavras de ternura, e essas palavras viajam longe, na onda incorpórea dos espíritos que sempre se encontram além das montanhas e dos mares, e recebem beijos e bênçãos. Eles levam tudo, não é assim? Marta põe a lamparina onde Jesus quer, em um lugar vazio. E como Marta a atende, se curva e beija a mão de Jesus, que então a põe sobre seus cabelos escuros, abençoando e confortando. A refeição começa. Os 3 pastores ficam um pouco envergonhados no início, enquanto Isaque está mais confiante e Jonatas não demonstra inquietação. Os 3 pastores animam-se à medida que a refeição prossegue, e após algum tempo em silêncio, começam a falar. E do que eles deveriam falar, senão de suas lembranças? Não tínhamos estado muito tempo no curral, diz Levi, e senti tanto frio que procurei consolo entre as ovelhas, chorando porque queria minha mãe. Eu, pelo contrário, pensava na jovem mãe que conheci há pouco e dizia a mim mesmo: será que ela encontrou um lugar? Desejaria ter sabido que ela estava em um estábulo. Eu a teria levado para o cercado. Mas ela foi tão gentil, um lírio dos nossos vales, que pensei que seria um insulto dizer-lhe: vem ficar conosco. Mas eu estava pensando nela e senti ainda mais frio, pensando no quanto ela deve estar sofrendo. Você se lembra da luz naquela noite? E seu medo? Sim, mas então, o anjo, oh! Levi, um tanto perdido nas memórias, sorri ao lembrar-se. Oh, ouçam um momento, amigos. Sabemos muito pouco, estamos mal informados. Ouvimos falar de anjos, manjedouras, rebanhos, Belém, e sabemos que ele é galileu e carpinteiro. Não é justo que não nos informemos. Eu perguntei ao mestre em Água Clara, mas então falamos sobre outra coisa. Este jovem que sabe não me disse nada. Sim, estou falando com você, João de Zebedeu. É assim que você respeita um ancião? Você guarda tudo para si e permite que eu continue sendo um discípulo estúpido. Já não sou um idiota sozinho?
Todos eles riem da indignação benigna de Pedro, mas ele se dirige ao seu mestre. Eles estão rindo, mas eu tenho razão. E depois diz a Bartolomeu, Filipe, Mateus, Tomé, Tiago e André: venham, diga-lhes também, proteste comigo, porque não sabemos nada. Sério, onde você estava quando Jonas estava morrendo? E quando estivemos no Líbano? Você está certo, mas no caso de Jonas, pensei que fosse o delírio de um moribundo. Pelo menos achei. E no Líbano, estava cansado e com sono. Perdoe-me, mestre, mas é a verdade. E será verdade para muitos. O mundo dos evangelizados muitas vezes responderá ao juízo eterno para justificar a sua ignorância, apesar do ensinamento dos meus apóstolos, o que disseste. Pensei que fosse delírio. Estava cansado e com sono, e muitas vezes não reconhecerão a verdade, porque a confundirão com delírio, e não se lembrarão da verdade porque estão cansados e sonolentos, como resultado de se entregarem a muitas coisas inúteis, passageiras e até pecaminosas. Só é preciso uma coisa: conhecer a Deus. Bem, agora que nos disseste o que merecemos, diga-nos o que aconteceu. Diga ao seu Pedro, então contarei ao povo. Se não, já te disse, o que posso dizer a eles? Não sei nada do passado, não sou bom em explicar as profecias e o livro, o futuro. Oh, coitado de mim! Então o que devo evangelizar? Sim, mestre, deixe-nos saber também. Nós sabemos que você é o Messias e acreditamos nisso. Mas, pelo menos no que me diz respeito, achei difícil admitir que de Nazaré pudesse vir algo de bom. Por que não me fizeste conhecer imediatamente o teu passado? Disse Bartolomeu, para testar a sua fé e o brilho do seu espírito. Mas agora falarei com vocês, ou melhor, falaremos com vocês do meu passado. Eu vou te dizer o que nem mesmo os pastores sabem. E eles vão te contar o que viram. E vocês conhecerão o amanhecer de Cristo. Ouçam. Quando o tempo da graça chegou, Deus preparou sua Virgem. Você compreenderá prontamente que Deus não poderia habitar onde Satanás colocou uma marca indelével. O poder, portanto, entrou em ação para preparar seu futuro tabernáculo imaculado. E ela, em quem não há mancha, foi concebida por dois justos, em sua velhice, contra as regras comuns da procriação. Quem trouxe essa alma para a carne embrionária que reacendeu o velho útero de minha avó, Ana de Arão? Levi, você viu o arcanjo de todos os anúncios. Você pode dizer, é ele, porque a força de Deus sempre foi o arcanjo vitorioso que trouxe boas novas aos santos e profetas. Ele foi o guerreiro invencível que esmagou até mesmo o grande poder de Satanás, como se fosse o tronco de musgo seco. Ele é o espírito inteligente que, com inteligência astuta e brilhante, afastou as armadilhas dos outros espíritos inteligentes, mas iníquos, e assim teve a ordem de Deus prontamente cumprida. O anunciador, que já conhecia os caminhos da terra, ao descer para falar aos profetas, com um grito de alegria, tirou do fogo divino a centelha, que era a alma da eterna donzela, e prendeu-a no círculo das chamas angelicais de seu amor espiritual. Trouxe-a para a terra, em uma casa, em um útero. E o mundo, a partir daquele momento, teve a donzela adoradora. E Deus, a partir daquele momento, pôde olhar para um ponto da terra, sem sentir nojo. E nasceu uma criaturinha, a criança amada por Deus e pelos anjos, a criança consagrada a Deus, a filha piedosamente amada pelos seus pais. E Abel deu o primogênito do seu rebanho a Deus. Oh, verdadeiramente, os avós do Abel eterno deram a Deus o primeiro fruto de sua propriedade. Eles deram a ele todos os seus bens, e eles morreram porque deram tudo de volta para ele, que deu a eles. Minha mãe foi a serva do templo dos 3 aos 15 anos de idade, e apressou a vinda de Cristo com o poder do seu amor. Uma virgem antes de ser concebida, uma virgem na obscuridade de um ventre, uma virgem em seus gemidos, uma virgem em seus primeiros passos,
A virgem era de Deus e somente de Deus, e ela proclamou seu direito, que estava acima do decreto da lei de Israel, e obtida do marido dado a ela por Deus, para permanecer inviolável após o casamento. José de Nazaré era um homem justo. O lírio de Deus só poderia ser dado a ele, e ele foi o único a recebê-lo. E sendo um anjo em seu corpo e em sua alma, ele amou como os anjos do amor de Deus. A profundidade daquele amor forte, que gozou de todo o carinho da vida conjugal, sem ultrapassar a barreira do fogo celestial, além da qual estava a arca do Senhor, só será compreendida por poucas pessoas na terra. É a prova do que um homem justo pode fazer, se só quiser, porque também a alma, mesmo que seja ferida pelo pecado original, tem uma poderosa força de elevação para lembrar e voltar à sua dignidade de um filho de Deus, e funciona de maneira divina por causa do Pai. Maria ainda estava em sua casa, esperando para se casar com seu esposo, quando Gabriel, o anjo dos anúncios divinos, voltou à terra e pediu à Virgem que se tornasse mãe. Ele já havia prometido o precursor a Zacarias, que não havia acreditado nele, mas a Virgem acreditava que isso poderia acontecer pela vontade de Deus, e por mais sublime que fosse, em sua ignorância, ela apenas perguntou: como isso pode acontecer? E o anjo respondeu-lhe: tu és cheia de graça, Maria. Não tenha medo, pois você ganhou o favor de Deus também no que diz respeito à sua virgindade. Você vai conceber e dar à luz um filho, e vai chamá-lo de Jesus, porque ele é o Salvador prometido a Jacó e a todos os patriarcas e profetas de Israel. Ele será grande e o verdadeiro Filho do Altíssimo, porque será concebido por obra do Espírito Santo. Seu pai lhe dará o trono de Davi, como está previsto, e ele governará a casa de Jacó para sempre, e seu verdadeiro reinado não terá fim. Agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aguardando sua obediência para cumprir a promessa. O precursor de Cristo já está no ventre de Isabel, tua prima, e se concordares, o Espírito Santo descerá sobre ti, e assim o filho nascido de ti será santo e levará o seu verdadeiro nome de Filho de Deus. Maria então respondeu: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o Espírito de Deus desceu sobre sua noiva, e no primeiro abraço ele deu a ela sua luz, que superaperfeiçoou suas virtudes de silêncio, humildade, prudência e caridade, das quais ela era plena. E ela era uma coisa com a sabedoria, e não podia mais se separar da caridade, e a obediente e casta se perdeu no oceano da obediência, que eu sou. E ela conheceu a alegria de ser mãe, sem a perturbação de ser tocada. Ela era a neve que se tornou uma flor e ofereceu a si mesma para Deus. E o esposo dela? Perguntou Pedro, estupefato. O selo de Deus fechou os lábios de Maria, e José só se deu conta do prodígio quando Maria voltou da casa de seu parente Zacarias, e apareceu uma mãe aos olhos de seu esposo. E o que ele fez? Ele sofreu, e Maria sofreu. Se fosse eu, José era um santo, Simão de Jonas. Deus sabe onde colocar os seus presentes. Sofreu muito e decidiu abandoná-la, assumindo para si a fama de homem injusto. Mas o anjo desceu e disse-lhe: não tenha medo de tomar Maria por esposa, porque o que está crescendo nela é o Filho de Deus, e ela é mãe pela obra de Deus. E quando o filho nascer, você vai chamá-lo de Jesus, porque ele é o Salvador. José era um homem culto? Pergunta Bartolomeu. Como um descendente de Davi. Então ele terá recebido luz imediatamente, lembrando do profeta: aqui uma virgem conceberá. Sim, ele recebeu, e a alegria seguiu à prova. Se tivesse sido eu, retoma Pedro, não teria acontecido, porque antes teria: ó Senhor, que bom trabalho não fui eu. Eu a teria quebrado como o caule de uma flor sem dar-lhe tempo para falar. E depois,
se eu não fosse um assassino, teria tido medo dela. O medo pelo tabernáculo que todo Israel teve durante séculos. Também Moisés tinha medo de Deus, mas foi ajudado e ficou com ele no monte. Então José foi à casa sagrada de sua esposa e cuidou das necessidades da virgem e do nasciturno. E quando chegou o tempo do edito para todo o povo, ele foi com Maria para a terra de seus pais, e Belém os rejeitou, porque o coração dos homens está fechado para a caridade. Perto da noite encontrei uma jovem sorridente cavalgando um pequeno burro. Havia um homem com ela. Ele pediu um pouco de leite e informações. Eu disse a ele o que eu sabia. Então a noite caiu, e uma grande luz, e nós saímos, e Levi viu um anjo perto do cercado, e o anjo disse: o Salvador nasceu. Era a calada da noite, e o céu estava cheio de estrelas, mas sua luz se desvaneceu na luz do anjo e de milhares e milhares de anjos. Elias ainda chora ao lembrar. E o anjo nos disse: vá e adore-o. Ele está em um pequeno estábulo, em uma manjedoura entre dois animais. Você vai encontrar um bebezinho embrulhado em panos pobres. Oh, quão brilhante era o anjo ao dizer estas palavras! Lembra-se, Levi, de como as suas asas emitiram chamas, quando, depois de se curvar para falar do Salvador, disse: quem é Cristo Senhor? Oh, se eu me lembrar, e as vozes dos milhares de anjos? Oh, glória a Deus no altíssimo céu e paz na terra aos homens de boa vontade. Essa música ainda está aqui em mim e me leva para o céu toda vez que a ouço. E Levi levanta um rosto extasiado que brilha em lágrimas. E fomos, diz Isaac, carregados como bichos de carga, tão felizes como se estivéssemos indo a um casamento. E então, não fomos capazes de fazer nada quando ouvimos sua voz fina e de sua mãe, e empurramos Levi, o menino, para a frente, que ele pudesse parecer. Sentimos-nos como leprosos perto de tanta pureza. E Levi ouvia e sorria, chorando, e nos repetia o que ouvia, com uma voz tão parecida com a de um cordeiro que as ovelhas de Isaac baliam. E José veio até a entrada e nos deixou entrar. Ah, como você era pequeno e lindo! Um botão de rosa da cor da carne em feno grosso. E você estava chorando. Então você sorriu porque do calor da pele de carneiro que te oferecemos e do leite que ordenhamos para ti, a tua primeira refeição. Oh, e depois te beijamos. Tu cheiravas a amêndoas e jasmim, e não podíamos te deixar. Na verdade, vocês nunca me deixaram. É verdade, afirma Jonatas. O teu rosto, a tua voz e os teus sorrisos ficaram dentro de nós. E tu foste crescendo, cada vez mais belo. O mundo das pessoas boas passou a se deleitar em ti, e o mundo dos malvados não te viu. Ana, os teus primeiros passos, os 3 reis magos, a estrela. Oh, que luz! Aquela noite, o mundo parecia estar em chamas com milhares de luzes. Em vez disso, na noite do seu nascimento, a luz era perolada e estável. Agora elas eram estrelas dançantes, então elas eram estrelas adoradoras. E do alto de uma colina vimos a caravana passando, e a seguimos para ver se ia parar. E no dia seguinte, toda Belém viu a adoração dos reis magos. E então, não nos deixe mencionar o horror. Não vamos falar sobre isso. Elias empalidece ao lembrar. Sim, não diga. Silêncio sobre o ódio. A nossa maior dor era que já não te tínhamos e não sabíamos nada sobre ti. Nem mesmo Zacarias sabia. Nossa última esperança. E nada mais. Por que, Senhor, não confortaste os teus servos? Você está perguntando por quê, Filipe? Porque foi sábio fazer isso. Você pode ver que também Zacarias, cuja formação espiritual foi concluída após aquela hora, não queria levantar o véu. Zacarias. Mas tu disseste-nos que ele cuidava dos pastores. Então, por que ele não disse a eles primeiro e depois a você que vocês estavam procurando um pelo outro?
Zacarias era um homem justo, completamente homem. Tornou-se menos homem e mais justo durante os 9 meses de mudez. Melhorou-se nos meses que se seguiram ao nascimento de João, mas tornou-se um espírito justo quando a recusa de Deus caiu sobre seu orgulho humano. Ele havia dito: eu, um sacerdote de Deus, digo que o Salvador deve morar em Belém. E Deus mostrou a ele que o julgamento humano, mesmo o de um sacerdote, é pobre, se não for iluminado por Deus. Horrorizado com o pensamento, eu poderia ter mandado matar Jesus por causa da minha palavra. Zacarias tornou-se o homem justo, que agora descansa à espera do paraíso. E a justiça ensinou-lhe prudência e caridade. Caridade para com os pastores, prudência para com o mundo, ao qual Cristo era desconhecido. Quando, de regresso à pátria, dirigimos os nossos passos para Nazaré, com a mesma prudência com que ora guiava Zacarias, evitamos Hebrom e Belém. E, costeando o mar, regressamos a Galiléia. Nem no dia em que eu fiz idade foi possível ver Zacarias, que havia saído na véspera com seu filho para a mesma cerimônia. Deus observou, Deus testou, Deus providenciou, Deus aperfeiçoou. Ter Deus implica restrições, não apenas alegria. Meu pai por amor e minha mãe por minha alma e carne sofreram restrições. Foi proibido também o que é lícito, para que o mistério envolvesse o menino Messias com uma sombra. E isso deveria esclarecer para muitas pessoas que não entendem o duplo motivo da preocupação quando estive perdido por 3 dias. O amor de uma mãe, o amor de um pai pela criança perdida. Medo dos guardiões do Messias, que poderia ser revelado antes do tempo. Terror de ter protegido mal a saúde do mundo e o grande dom de Deus. Essa é a razão do grito em comum. Filho, por que você fez isso conosco? Veja como seu pai e eu ficamos preocupados procurando por você. Seu pai, sua mãe. Um véu foi lançado sobre o esplendor do divino encarnado. E a resposta tranquilizadora. Porque você estava procurando por mim? Você não sabia que devo estar ocupado com os assuntos de meu pai? Uma resposta que a cheia de graça aceitou e entendeu pelo que significa. Isto é, não tenha medo. Eu sou pequeno, uma criança, mas se eu crescer de acordo com minha natureza humana, em altura, sabedoria e graça aos olhos dos homens, sou o perfeito, porque sou o filho do Pai, e assim sei me comportar perfeitamente, servindo ao Pai, fazendo sua luz resplandecer, servindo a Deus, preservando o Salvador. E isso é o que fiz até 1 ano atrás. Chegou a hora, os véus estão sendo levantados, e o filho de José está se mostrando em sua verdadeira natureza, o Messias das boas novas, o Salvador, o Redentor e o Rei do século futuro. E nunca mais viste o João? Só no Jordão, meu caro João, quando quis ser batizado. Então não sabias que Zacarias tinha ajudado os pastores? Já te disse, depois do derramamento do sangue inocente, os justos tornaram-se santos e os homens tornaram-se justos. Apenas os demônios permaneceram o que eram. Zacarias aprendeu a santificar-se com a humildade, a caridade, a prudência, o silêncio. Quero recordar tudo isto, mas serei capaz? Diz Pedro. Não se preocupe, Pedro. Amanhã pedirei aos pastores que me repitam tudo de novo, com calma, no pomar. 1, 2, 3 vezes se necessário. A minha memória é boa. Exercitei-me e vou lembrar-me de todo o mundo. Quando quiser, poderei repetir tudo para você. Eu nem mesmo fazia anotações em Cafarnaum e ainda... você nunca cometeu o erro de um didracma. Eu me lembro. Que bom. Eu vou te perdoar o seu passado, de todo o coração, se você se lembrar dessa história. E se você a repetir para mim muitas vezes. Quero que entre em meu coração. Como eles têm, como Jonas. Morrer dizendo o seu nome. Jesus olha para Pedro e sorri.
Ele então se levanta e beija seu cabelo grisalho. Por que esse beijo, mestre? Porque fizeste uma profecia. Você morrerá mencionando meu nome. Eu beijei o Espírito que falou em você. Então Jesus entoa um hino em alta voz, e todos, levantando-se, juntam-se. Levanta-te e bendiga o Senhor teu Deus, de eternidade a eternidade. Bendito seja seu nome glorioso e sublime, com todo louvor e bênção. Você é o único Senhor, você fez os céus, e o céu dos céus, com todos os seus arranjos, a terra e tudo o que ela carrega e etc. É o hino cantado pelos levitas na festa da consagração do povo, segundo o livro de Esdras, capítulo 9. E tudo termina com aquele longo hino. Não sei se faz parte do rito antigo ou se Jesus diz por conta própria. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.